Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como o Sensei, ou o Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemuso Aiki, fonte de iluminação espiritual e um Budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. Mas no Brasil, o Shihan Wagner Bull, que possui o título de sétimo Dan, treina incansavelmente essa técnica e pratica essa arte todos os dias ao lado de seus alunos no Instituto Takemuso. Quer saber mais sobre essa energia poderosa e como aprender a usá-la? Assista o vídeo até o final e descubra. Mas antes, se inscreva no canal, curta nossos vídeos e não se esqueça do sininho para ficar por dentro de tudo que rola no mundo do Aikido. Instituto Takemuso, o Sensei no Ie, ensino de Budô marcial, Aikido tradicional e caminho de iluminação espiritual. Na casa de Morihei Ueshiba, treina-se o Aikido como ele fazia, como um Budô, com marcialidade eficiente como defesa pessoal e um caminho de iluminação espiritual, e não como uma mera dança ou uma terapia mental e corporal. Aikido é um processo de luta que contém a essência de todas as religiões tradicionais. Ensina a sinceridade, a gratidão, o amor, o equilíbrio e a harmonia, levando à felicidade. Shihan Wagner Bull. O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo um cego, sem resultado concreto, né? E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, isso aí não funciona para nada. Isso infelizmente está acontecendo, né? Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele. Vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, da pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem quer acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil, mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investigue bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou,
né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo professor está ensinando, né? Cuidado, Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo. Depois de 4 décadas de treino e de ensino, hoje eu ensino no Instituto Takemuso, a entidade que eu criei, o último estágio criado pelo fundador de Aikido, o Morihei Ueshiba, o chamado Takemuso Aiki. Ensino Aikido também, que é derivado desta arte do fundador, onde a gente consegue desenvolver, através do Takemuso Aiki, o espírito do Budô, e onde uma pessoa mais fraca, ela consegue marcialmente controlar uma pessoa mais forte, percebendo o seu Ki. Uma mulher, uma criança, tem condições de se defender e vencer uma pessoa mais forte com esse conhecimento. Essa energia vital aqui, ela está adormecida na maioria das pessoas. Então, normalmente a pessoa tem capacidade para ser um monte de coisas, mas no fundo fica ali adormecido, Então, a pessoa não consegue ter sucesso, ela fica impedida de exercer, de ser aquilo que a natureza lhe destinou. Este é o segredo dos grandes mestres, Treinar este caminho da arte marcial do Budô, para que nós que nascemos para ter sucesso, podemos ser amados, felizes, E a prática do Aikido, do Takemuso Aiki, liberta os praticantes. E essas amarras são liberadas e a pessoa desabrocha para uma vida mais plena, Eu convido você a nos fazer uma visita e ver com seus próprios olhos
e constatando a experiência de outros praticantes, como o Aikido faz muito bem e lhe dá aquela coisa que nós mais queremos, que é ter alegria e felicidade. Apaixonados pelo Aikido. Hoje vamos mostrar o mestre mais graduado até hoje que o fundador nomeou. Michio Rikitsushi Sensei. Ninguém ganhou 10º Dan, ele ganhou. O professor Torrei tinha 10º Dan, mas foi consignado pelo Kishomaru, pelo Dosho Kishomaru, basicamente. Não foi um aluno do Osansei mesmo, era esse Rikitsushi. Notáveis alunos do Osansei, praticamente famosos, né? Tem outros, mas notáveis tem 2. Um foi Gozo Shioda, que é notável pela aquela explosão que ele tem, né? Técnica, e o Michio Rikitsushi, que ele tinha bem o espírito do Osansei depois da guerra. Antes da guerra, o Shioda Sensei expressava melhor, quer dizer, aquele poder, aquele Kokyu-ryoku, aquela força, né? Que o Osansei tinha. Mas depois da guerra, o Osansei começou a valorizar muito, enfatizar muito esse lado espiritual, a conexão com o Shintoísmo. E então era o Rikitsushi. Então, quem quiser aprender o Aikido do fundador no ápice da sua vida, tem que se estudar o professor Rikitsushi, ver o professor Rikitsushi. Quando eu falo estudar hoje em dia, o que é? Não precisa ler livro do professor Rikitsushi, acho que ele nem tem livro. Mas você assistir os vídeos dele. Tem uma série de 3 vídeos que ele fez, espetaculares, chamado The Heart of Aikido, o coração do Aikido. Aikido no Kokoro seria em japonês. Quer dizer, o coração do Aikido. Ele ensinou. São 3 vídeos. Na internet tem os 3. Aconselho, quando puder, ver esses vídeos. Mas, aqui nós vamos fazer uma amostra muito interessante, como nós estamos fazendo, né? Aliás, vem aqui um recado para vocês. Não custa, clica nesse sininho aí, que está abaixo da sua tela, porque você clicando aí, você vai passar a receber todos os vídeos que nós estamos fazendo logo em seguida, imediatamente que nós publicarmos, você já está recebendo. Então, se você não fizer isso, muita coisa boa que nós estamos fazendo está se perdendo. Então, você que gosta de Aikido, eu sempre tive essa filosofia, né? Tanto que eu escrevi o livro Aikido, o Caminho da Sabedoria, né? Um livro mais completo que existe de Aikido, um dos melhores do mundo, não porque eu sei muito Aikido, não é isso, mas eu fiz uma coletânea de tudo que havia, entrevista, tudo que o Osansei falou, tem tudo no livro, dificilmente escapou alguma coisa que publicaram em línguas ocidentais, inglês, francês, japonês, espanhol, que eu domino, que não está lá. Então, vale a pena você ter acesso a esse livro. Agora, tudo que é vídeo interessante que eu tenho mais de 400 vídeos, e também tem internet agora, quer dizer, isso tudo aí bem mastigadinho para você de vez em quando. Clica nesse sininho aí, se inscreve no canal e você vai ser notificado. Se não clicar, você vai ter que fazer buscas, etc., vai perder tempo, né? Até você selecionar, etc. Aí, não, a gente está mastigando. Então, tudo que a gente está publicando, assista os vídeos que vocês vão, se você vai, tem coisa boa aí, né? Coisa que não presta, nós não estamos fazendo. É o crème de la crème, como dizem os franceses, né? Que você tá recebendo, clicando nesse sininho. Ou então vai no nosso canal e vê lá. Mas se a gente não publicou, para que você vai lá no canal? Vai em vez em quando, mas se você clicar no sininho, imediatamente você vai receber. Então vale a pena clicar, tá? Muito bom. Aos 9 anos, Rikitsushi Sensei começou a praticar Budo. Começou com Kendo. E mais tarde ele treinou Kenjutsu, né? Quando ele treinava com o Sensei, ele já era um praticante de espada, de Kenjutsu, né? Razoavelmente bom. Ele era jovem, tinha uns 15 anos por aí quando ele começou, né? E também treinou ostensivamente Jukendo, que é a baioneta, né? Quando ele era jovem. E também Iaido. Agora, com 14 anos, ele conheceu Morihei Ueshiba. E naquela época, não era assim que qualquer pessoa podia treinar Aikido. Porque ensinar Aikido para crianças é problema, é difícil, porque Aikido é uma coisa que depende de maturidade. Então, então a pessoa tinha que ter 14 anos, pelo menos, para treinar Aikido. E isso aí, de certa maneira, prevaleceu. Hoje em dia, você não pode ser faixa preta de Aikido sem você ter no mínimo 14 anos. Exatamente por isso que eu estou falando.
Tem pessoas que falam que eu acho que Aikido não é para criança. Não é, mas faz bem para criança? Faz. Vale a pena? Vale. Mas não para atender o espírito do Aikido. No meu caso específico, eu fiz isso para meu filho Alexandre e para meu filho Edgar. Meu filho Alexandre começou, não tinha nem 4 anos de idade ainda. Ele me via treinar, ele quis ir, eu ensinei. Mas eu fiquei ali, em cima, porque é duro você ensinar para a criança direitinho. Eu consegui ensinar para ele, né? O Aikido fez parte da formação importante da personalidade dele. Mas eu estava em cima. Quer dizer, se você quer que seu filho aprenda Aikido, é uma boa. Mas vai ser muito melhor se você for treinar também, você aprende as bases e aí você orienta seu filho. Aí é espetáculo. É uma experiência extraordinária você poder treinar junto com o seu filho. Né? Então, em uma das suas entrevistas do Rikitsushi Sensei, com Stanley Plani, né? Que era meu amigo, né? Editor da Aikinews, eu comprei tudo que ele fez. Né? O Kishomaru Ueshiba, filho de Osasei, menciona o seguinte, que foi por volta de 1925, 1926, que o pai dele foi para Xingu. Né? E aí, naquela época, o Sr. Rikitsushi, o Michio Rikitsushi, não estava lá. Né? Então, o Rikitsushi, na verdade, começou a estudar com o pai dele por volta de 1953 ou 54. Então, ou seja, na verdade, o Sensei estava fazendo um novo dojo lá em Xingu, né? Diferente do Tóquio. Essa notícia é interessante, né? Quase não se comenta isso. Mas, então, o dojo de Xingu realmente era uma nova academia que ele ia fazer, voltada para o Aikido tradicional, né? Cheio de shintoísmo, cheio de espiritualidade, etc. Né? Não é à toa que ele ganhou o 10º Dan. Segundo um aluno do Rikitsushi de alta graduação, ele falou que o sistema de ensino do Rikitsushi se baseava nesses fundamentos. Primeiro, que ele chamava de Ikkyo, ou seja, para você praticar no chão, Swarivasa, né? A forma do Swarivasa. Depois, Nikkyo seria uma forma também, Swarivasa, mas circular, né? E depois, Sankyo seria uma forma explorando o movimento. E depois, Yonkyo, então explorando o Jiwaza, quer dizer, um movimento livre, não coreografado, né? Michio Rikitsushi recebeu o 10º Dan em 1969, 3 meses antes do Ueshiba falecer. No entanto, deve-se notar que numa entrevista de 1982, que ele fez com Stanley Plani, publicado num livro que eu tenho aqui, Aikido Pioneers, Pioneiros do Aikido, eu pensei em traduzir esse livro, mas até agora não fiz. O Minoru Mochizuki, que era um dos alunos que o Jigoro Kano mandou para treinar com o Sensei, aprender Aikido, depois acabou indo para a França e desenvolveu um estilo próprio chamado Yosenkan Aikido, né? Ele afirmou que houve uma discussão, que o Aikikai alegou que esse sistema de 10º Dan, né, na verdade não foi dado assim, mas que houve a conversa, mas não foi consignado, dado um diploma, né? Mas a família do Aikikai não aceitou a certificação, né? Dizendo que não havia nenhuma anotação, nenhum lugar que o Rikitsushi tivesse esse 10º Dan. Então, embora, se o Sensei deu esse 10º Dan ou não existe uma prova. Mas, na minha opinião, não precisa prova nenhuma. Para mim, pelo que eu vejo ele fazer, pelo que ele falou nesses 3 vídeos, realmente ele é o sucessor, quer dizer, ele foi a pessoa que realmente falou, modéstia à parte, do que nós estamos falando aqui, que não é eu que falei, eu aprendi lendo outras coisas, conversando com outros professores. Mas, ou seja, Aikido é um Budô marcial, mas a finalidade primordial dele não é aprender a brigar. A finalidade é você se desenvolver como pessoa e ser uma pessoa melhor e mais produtiva. Você ser você mesmo, né? Você ser você, aquilo que eu vou dar. Tem muita galinha aí, né? Muita águia
vivendo como galinha, né? Quer dizer, você tem um potencial e não usa, por timidez, por preguiça, enfim, por qualquer um dos 7 pecados capitais e outros. Então, o Aikido visa fazer você ser você mesmo, né? Então, essa é a finalidade, através de uma prática de arte marcial. Então, isso é que ele focava. Eu acho que isso que o Sensei falou. Então, eu acho que ele merece 10 dan. Por quê? Merece não, né? Eu estou dizendo, eu julgo perfeitamente como 10 dan, porque para mim é o melhor professor que apareceu nesta parte. Agora, em termos de poder marcial, eu sou fã do Gozo Shioda, né? Ele realmente era, quem gosta de marcialidade no Aikido é o Gozo Shioda. Então, Gozo Shioda, Michio Higisushi, são os 2 mestres que realmente... Agora, Aikido moderno, que está expandido em 150, o grande é o Kishomaru Ueshiba, o filho do Sensei. Ele realmente criou uma arte espetacular, adaptada para o mundo moderno, onde todo mundo pode treinar, não tem agressividade, né? É uma dança energética, pode-se dizer assim, e tem enormes benefícios, mas não é um Budô, e foca pouco na espiritualidade, né? Mas é muito bom. Então, na verdade, como eu falo, existe 4 tipos de Aikido, né? Existe o Kon no Budô, que é o aspecto espiritual bem notável que o mestre Hideo Hirozawa faz, né? Que eu estou desenvolvendo agora, depois de 50 anos é que eu aprendi antes eu não aprendi porque não tinha professor que ensinava, mas agora estou aprendendo, né? Estou desenvolvendo aqui no dojo, nós estamos praticando esse Kon no Budô. Tem o Haku no Budô, que é o Budô, usa o Ki, mas de uma forma mais material. Então aí você tem 2 grandes mestres. Um você tem o Seigo Yamaguchi, que era mais fluido, e você tem o Morihiro Saito, né, que é uma forma mais pesada. Eu conheci os 2, tive chance de sentir a técnica dos 2, né? E por último você tem o Aikido do Kishomaru, penúltimo você tem o Kishomaru, Aikido do Kishomaru, que é aquele Aikido fluido, Kishomaru Ueshiba fluido, bonito, que a gente vê lá em Tóquio hoje, e do qual eu sou 7º dan, e sou professor Shihan desse Aikido. Quem me deu esse diploma foi o neto do fundador que me deu. Então também a gente treina aqui, principalmente os exames de faixa, né? A graduação, a gente faz esse Aikido, só que a gente pratica essa outra parte também, concomitantemente, né? Mas não é requisito para a promoção, né? A gente obedece o Aikikai, mas se pratica assim aqui. Aqui todo mundo acaba treinando porque percebe que precisa, né? E o Aikido tradicional, eu acho que ele transforma as pessoas, né? O moderno é bom também, né? Mas é uma coisa, em termos de educação, eu acho uma coisa mais leve, né? Hikisushi ensinou como instrutor-chefe do Kumano-Juku Dojo, em Xingu, né, até ele morrer, em 2004. Eu não tive possibilidade de conhecê-lo, né? É uma das coisas que eu me arrependo. Devia ter ido lá conhecer, não o conheci, só o que eu vi dele foi de filmes, né? E ele foi 2 vezes para os Estados Unidos e também para países europeus, ensinando em dojos que haviam sido iniciados por seus alunos, como Gerard Blaze, é o mais famoso. Também instrutores americanos de Aikido treinaram extensivamente com Hikisushi e outros instrutores sínios em Xingu. Aqui eu já falei a Mary Henry, a Linda Hollander, que já falei, o Jack Wada, a Lauren Hare, o Tom Reed, o John Smart, o Daniel Kessling e o seu aluno, tinha um aluno famoso também, o Clint George, mas ele parou. O Rikitsushi Sensei foi descrito por outros professores em Xingu como um computador Aiki, por causa da sua habilidade de recitar na íntegra os discursos que o Sensei havia dado. Ele falava, tudo que o Sensei falou, ele repetia, ele tinha tudo na memória, né? E ele tinha conhecimento também do Shinto, né? As preces, né? O famoso Norito. Embora que essa prece, até o professor Kawai aqui no Brasil fazia, né? E o professor Nishida também faz, que é muito importante, do Kotodama. É uma prática que muitos dojos pararam de fazer isso aí, mas aqui no Brasil esses 2 professores preservam. E ele também fazia foco, isso a gente fala muito aqui no dojo, a respeito dos ensinamentos espirituais do Kojiki,
que a Kojiki é tipo da Bíblia do Shintoísmo. Então, o Rikitsuchi Sensei também falava muito sobre esse aspecto, né? E ele passou este conhecimento experimental de Shinto para o Sensei Jack Wada, que demonstra regularmente esses ensinamentos. Então, quem quiser ir para os Estados Unidos, lá pode ter a oportunidade de sentir esses ensinamentos diversos. Enfim, Rikitsuchi foi o grande aluno do O-Sensei depois que ele resolveu mudar o Aikido. Não se ligou muito com o Aikido moderno, infelizmente. Mas vale a pena ver o que ele fez, quem quer aprender o Aikido do O-Sensei, na minha opinião. Aproveite o vídeo e clique no sininho. Unorthodox.
Me chamo Lúcio Cauano, tenho 59 anos, sou engenheiro eletricista e natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em dezembro deste ano, farei 11 anos que treino Aikido. Atualmente, minha graduação é de Shodan. Após 11 anos de treino, eu vejo que o Aikido é uma arte marcial esteticamente muito bonita de se ver. Olhando nos vídeos no YouTube, a gente vê senseis fazendo técnicas fluídas, harmônicas e até mesmo belas. E até então eu achava, nossa, isso que é muito bonito, é isso que eu quero fazer também. Mas aí veio a pandemia e essa pandemia do Covid provocou profundas dores em várias famílias, muitas famílias no mundo. E para mim, em relação ao Aikido, foi uma oportunidade muito bonita, pois eu pude me aproximar mais do Sensei Wagner Bull e para entender o que significava aquilo que ele falava nas suas lives. Para mim era muito difícil ouvir, presenciar as lives e não entender o significado das palavras do Sensei Wagner. Então resolvi me arriscar e ir ao Instituto, me aproximar do Sensei Wagner para ver o que é esse novo, entre aspas, novo Aikido, né, que ele chama de Takemuso Aiki, que seria o último estágio do Sensei. E isso foi uma coisa para mim muito interessante, pois eu percebi que o Aikido, ou essa forma de trabalhar o Aikido, feita pelo Sensei Wagner, tinha uma coisa muito diferente, distinta do que eu até então havia visto em vídeos. Poucos mestres eu via isso que o Sensei estava fazendo agora, né? Que é o que eles chamam de non-touch. E isso me intrigava, mas eu não havia ninguém aqui no Brasil até então que fazia as mesmas coisas que o Sensei Wagner estava fazendo. Bom, eu acredito que o mais importante é não ter preconceitos, é ter uma mente livre, limpa e despojada de qualquer valor assim, em relação ao que a outra pessoa está fazendo. Senão é difícil a gente compreender qual é a mensagem que essa pessoa quer nos passar. Foi assim que eu agi e assim que eu tenho feito ao longo desses 11 anos de treinamento. Obrigado.